Essa coletiva é para a gente concluir todo esse projeto incrível que você construiu e para incentivar as guerreiras que estão na caverna, que vão entrar. Eu quero deixar essa coletiva disponível para que elas possam assistir. No início, tudo é só uma ideia, tudo é só um sonho. E aí, de repente, você chegou fazendo total diferença, porque, na verdade, nas primeiras descobertas, você já fez disso a sua carreira, você já conseguiu se reinventar. E aí eu quero conseguir contar essa trajetória para que elas possam se encontrar na sua trajetória, em que momento elas estarão, do momento que você já concluiu, para incentivar e também até para ensinar, porque como jornalista você teve vários caminhos para divulgar o que a gente construiu na caverna e tá aí de vento em popa, palestras, eventos, e vamos falar hoje sobre tudo isso. É uma honra muito grande, assim, estar aqui com você. Eu falo pra Jade, que Jade fala assim, ah, porque você já tá pronta. Eu digo, não, minha filha, o que que você tem novo aí que eu já quero, né? Tipo, você não vai se libertar de mim nunca, jamais. E Verdade. assim, né, você, por mais que realmente, assim, quando a gente é guiado, orientado, a gente tem 50% de chance ali de sair da estaca zero, né? Sim, Mas essa questão da ação, do fazer, também é muito importante. E o sim. que eu vejo hoje em muitos profissionais que querem mudar de carreira, ou que querem, enfim, se destacar, é que as pessoas ficam esperando as coisas caírem do céu. E isso não acontece, né, Jade? Sim, com É, certeza. tudo bem que eu tenho uma facilidade maior de comunicação, de me conectar, né? Mas isso, gente, é desenvolvido. Eu não nasci Se assim. constrói, né? A gente constrói, e é possível todos Sim, fazerem, né? Todas nós, guerreiras aqui da caverna, fazerem. Então, isso foi até uma troca que a gente fez aqui em Natal, quando você veio, que eu falei: olha, por mais que você goste mais de ficar na caverna, você também precisa se expor um pouco mais, você também precisa, né, sim, colocar a cara, porque quem é visto é lembrado. Então, eu exato. tenho essa convicção, e além, o não a gente já tem. Verdade. Então a gente tem que correr atrás do sim, É né? verdade. Então, para quem não me conhece, eu sou Kenia Gralha. Hoje eu estou como educadora parental, especialista em inteligência sexual infantil, e eu atuo na linha de frente através da prevenção, ensinando sexualidade, educação sexual, emocional, e atuo, né, fazendo essa frente na prevenção ao abuso sexual infantil, porque a gente só consegue trabalhar a prevenção trazendo educação em sexualidade para dentro de casa, para dentro das escolas, para dentro da comunidade, né, do nosso ambiente, em condomínios, enfim, em todos os lugares, porque essa pauta, infelizmente, ainda é um tabu. E quando a gente tem a informação, informação salva vidas. Eu costumo falar assim que hoje não é mais pelas crianças que já passaram pela situação de vulnerabilidade, mas sim pelas crianças que a gente pode salvar. As crianças que a gente pode impedir que elas passem por esse tipo de violência. Hoje você se vê nesse nicho 100%, né, Kênia? Hoje é muito fácil para você, no pitch de elevador ali, você falar que você é especialista em sexualidade infantil. E aí eu quero Sim. que você comece contando. Minha primeira pergunta é: quem era a Kênia no digital antes da caverna? Esse momento que todas nós passamos, eu passei, você passou, e as guerreiras que estão na caverna, que estão começando, estão passando também. Aquele momento daquela confusão de conteúdo, porque a gente chega com tanto conteúdo e a gente quer passar tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento antes da Sim. gente se conhecer e a gente conseguir construir tudo. Então, eu atuei como jornalista durante 15 anos da minha vida, né? E eu sou bariátrica também. E esse processo da bariátrica acabou com que eu fosse blogueira desse nicho. E eu fui mãe, eu casei, meu relacionamento foi muito rápido e eu vivi a maternidade exclusiva, né? De uma forma muito intensa. E dentro da maternidade eu vi que o jornalismo, que o Conexão Bariátrica, que nada daquilo fazia mais sentido para mim. E como eu sempre estudei muito, né? Assim, meu grande sonho de vida era ser mãe, eu comecei a me dedicar a isso. E aí eu criei o Te Apoio Mãe.
Só que dentro do Te Apoio Mãe, eu comecei a fazer vários cursos de coaching materno, criação consciente, disciplina positiva e, enfim, foram muitos cursos. E dentro desses cursos, eu comecei a ver que a minha dor naquela época era como que eu, Kênia, meu sonho era ser mãe, eu estudei tanto e eu tive um puerpério enlouquecedor. E aí eu soltava notícias, né? Tipo, eram conteúdos sobre tudo na maternidade. Foi aí que você apareceu para mim. Naquela época do Te Apoio Mãe, numa primeira mentoria com você, você identificou essa minha dor e você falou, Kênia, você está falando de uma forma geral sobre maternidade. Você tem que ser específica. E nesse dia a gente já reconfigurou assim todo o meu conteúdo para trabalhar com mulheres que precisavam se preparar emocionalmente para ser mãe. Esse foi o primeiro ajuste, exatamente. E eu achei assim sensacional. E justamente assim, na hora em que a gente estava toda prontinha, que eu já estava sendo coordenadora do livro Serei Mãe Agora, que vai ser lançado esse ano, por conta de algumas divergências, né, com a editora, que ela faliu, enfim, estava com tudo ajustado. E aí, o que que aconteceu? Uma criança muito próxima da nossa família, ela passou por uma situação de começar com um comportamento disfuncional e eu fiquei em alerta a esse comportamento, enquanto todo mundo, de uma forma geral, falava: ah, não, isso é normal, isso acontece, isso é fase da idade. E eu dizia: gente, não é. Não é porque eu sei o contexto dessa família, né? Eu sei que essa criança não é exposta à tela, eu sei que essa criança tem um cuidado redobrado. Então, não é. E aí eu acho que veio também o senso investigativo da jornalista. E aí Sim, eu comecei a investigar de fato, e acabou que houveram indícios que a avó paterna dessa criança estava abusando dela. E nossa, com isso, foi assim, muito chocante, porque a gente acha que isso acontece longe da gente, na verdade, né? E sim, isso foi muito avassalador. E o que que aconteceu? Logo em seguida, a minha mentora para pais, ela abriu um curso, uma formação para profissionais. E aí meu esposo olhou para mim e falou assim: olha, você tem que fazer essa formação. E eu falei: jamais. Para que que eu vou fazer essa formação? Tá maluco? Vou nada, ainda. Eu tô trabalhando aqui com mães, com mulheres, bonitinho. Agora que eu nichei, que o negócio vai fluir. E ele falou: já te inscrevi, você vai ter que fazer. nossa. Nem que seja para supervisionar esse caso aqui próximo a gente. E aí eu falei, tá bom. Aí eu, Jade, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, porque aconteceu isso e isso. Porque o que que aconteceu também antes de eu te procurar? Eu fazendo a mentoria para profissionais, que eu, como educadora parental, eu tinha, né, Sim, essa licença para fazer a mentoria, essa certificação, eu comecei a perceber que o termo, né, o conteúdo da prevenção, ele era muito amplo. sim, E nisso de ser amplo, quando eu chegava para falar, né, que é pai, é mãe, é avô, eles falavam, mas não era uma coisa assim fixa nisso. sim. Eu comecei a ver que isso incomodava. E aí foi no dia que a gente se reuniu e você falou, Kênia, você está falando com muita propriedade sobre isso. Esse tema, eu estou vendo o brilho nos seus olhos, Eu lembro. quanto você tem uma missão de vida, um propósito. Por que que Uhum. você não se reposiciona? E aí eu olhei e fiz, tá doida, Jade? Jade, eu te apoio mãe, Jade. E eu apegada, eu te apoio mãe. Eu lembro, eu E lembro. aí você fez, Kênia, você não tá entendendo. Eu tô te olhando aqui, eu tô vendo você falar de uma forma que eu nunca vi antes. A E aí eu causa, falei, a causa me pegou, formato assim, né? é o meu manifesto, é a minha causa. Exato. E aí eu falei, caramba, não, se você tá falando isso, você tem razão. Então, vamos mudar tudo. Na mesma hora, eu peguei o telefone, eu já mudei meu Instagram para Kênia Gralha. Tipo, foi um desapego total. No mesmo dia, eu já comecei a reformular tudo. Não sei se você lembra. E Eu você, assim, lembro, foram 30. caraca, já! Foi, foi, porque assim, virou uma chave na sua cabeça e
Em 30 dias você já estava, se eu não me engano, no SBT, alguma coisa assim. E aí, o que que aconteceu? Na mesma hora, eu já fui pro Instagram, tipo, reformulei tudo. E óbvio, né? Eu, como jornalista, já tive empresa de comunicação, eu sei fazer as artezinhas do Canva, eu sei fazer paleta de cor, Então, assim, é um diferencial. Sim, Mas a gente também não pode se prender a isso, porque se é uma prioridade, a gente tem que aprender. Às vezes o feito é melhor do que o perfeito. correto. Então, eu me joguei nisso. Quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas me ligavam para dizer, pelo amor de Deus, para de falar que é pai, que é mãe, que é irmão, que é avô, que é padrasto. E eu dizia assim, por que que eu vou parar? Eu não vou parar. Porque essa é a realidade. Estatisticamente falando, é isso. É É isso. pai, é mãe, é irmão, é avô, é avó. Mulheres abusam, meninos são abusados. E aí, tipo assim, só que o que que aconteceu também naquela época? Como eu estava com um manifesto muito pegando fogo dentro de mim, eu Sim, comecei a jogar na cara de todo mundo assim, muita notícia, sai notícia todo dia. Só que a lente das pessoas não é antenada a isso. E eu comecei a repelir as pessoas, porque eles ficam chocados de fato, porque choca, né? sim, É um tema muito sensível. Como eu moro em João Pessoa, e eu tô morando em Natal agora, me ligaram para falar numa palestra no maior congresso de maternidade, Expo Mami Baby. Isso mesmo. E aí, olha, Kine, queria você aqui para falar sobre maternidade, não sei o quê. E aí eu já fui assim, não falo mais sobre maternidade. Tô falando sobre prevenção ao abuso sexual infantil. sim, E aí ela, nossa, mas é um tema interessante também, né? Vamos falar. Só sim, que quando a dona do evento que me ligou para falar isso, ela falou: fala com a fulana que ela vai te colocar na programação. sim. Quando eu falei com a fulana fez assim: olha, eu acho que ela não se atinou que a nossa grade já está fechada. E aí eu falei: ah, não, então não tem problema, fica para uma próxima vez. E morreu o assunto. Isso fazia um mês pro evento, né? Eu tinha acabado de me reposicionar. E Sim, aí, faltando 2 ou 3 dias para o evento, a mulher me liga, essa da programação. sim, Então, Kênia, sabe o que que aconteceu? É que surgiu uma vaga, só que é o último horário, mas vai ser importante porque você vai estar falando sobre um tema. E era domingo de eleição. Jade, em outros momentos, eu jamais iria. Porque, tipo, domingo de eleição, final do evento, não vai dar ninguém, entendeu? Qual foi aham, a minha estratégia? É um evento grande. Eu vou, nem que seja para falar para uma pessoa, gente. Porque eu preciso de material para me reposicionar nesse conteúdo. E foi exatamente o que eu fiz. Peguei o carro, não tinha palestra pronta, não tinha nada pronto, não, nada, absolutamente nada. E simplesmente montei a palestra em menos de 24 horas, tipo, estudei, me dediquei ali e no domingo peguei o carro e fui sozinha para João Pessoa. Fui para João Pessoa, aí dei a palestra. Quando eu estava voltando de João Pessoa, na minha cabeça, assim, cara, eu fiz isso e o que que eu vou fazer com esse material agora? E aí, como jornalista, eu fiz, vou fazer minha própria assessoria de imprensa. Vou sim, jogar para todos os jornais, vou jogar para tudo, entende? E aí, algumas meninas vão estar aqui, ah, mas o que que é assessoria de imprensa? É sim, você criar um relacionamento com a mídia, né? Com as televisões, com os jornais. E aí, o que que eu fiz? Para eu não enviar e desvalorizar o meu trabalho, eu tenho uma amiga que é jornalista, e aí eu falei para ela, Cris, eu vou fazer o release, que é um textinho lá, né, falando educadora parental, da palestra. Só que aqui na minha cidade, todo mundo me conhecia como jornalista. E aí o sim. que que aconteceu? Saiu em todos os lugares. Só que jornalista potiguar dá palestra na maior feira de maternidade, blá, 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 blá. Mas Foi, enfim, foi o ah, começo, foi, entendeu? E né? aí eu tava em todos os veículos, inclusive os veículos que só noticiam quando pagam, né? Tipo aquelas matérias pagas, Sim, eu sim, tava em tudo. E aí, simplesmente, tipo, fui pra SBT daqui, fui pra TV Tropical, que é a Record, fui pra.
Todos. A gente entrou em todos CNN, os veículos. CNN, eu vi. Isso, na Band, na CNN, em todos. E esse foi o começo, né? Por quê? E é o que eu digo. Às vezes a gente se auto-sabota. Tipo, eu Sim, poderia simplesmente, não, agora, em cima da hora, não tenho uma palestra pronta, não tenho nada, entendeu? Não vou não me despencar vou. daqui para uma pessoa, não vou. Muitas falam isso, né? Fazem isso. E Aham, qual foi o meu raciocínio? Eu vou porque eu não tenho material, eu não tenho nenhum material ainda sobre sim, prevenção, né? Então eu vou me jogar nisso e eu vou fazer o negócio acontecer. E com isso, ótimo. eu comecei a cavar várias oportunidades, porque é isso que eu acho que falta muito, né, nos profissionais, cavar oportunidades. Eles ficam em casa sentados esperando as oportunidades aparecerem. Acha que E às só vezes, uma quando elas arte aparecem, vai lá e acha que só o Instagram vai, só postar no Instagram vai resolver a não. situação. Não E é. não resolve, não resolve, né? Sem a estratégia também, né? Porque a gente sabe que com estratégia resolve. Sim, Mas para quem está começando, a gente tem que destravar nesse sim, contexto também. E exatamente. assim, depois disso, eu me joguei. Eu nunca tinha ido para o Congresso de Educação Parental. Eu fui Uhum. sozinha para São Paulo. Eu me joguei dentro do congresso, eu me conectei com todos os palestrantes que desciam do palco. Descia do palco, eu ia lá, me apresentava e o povo só falava no nome da minha mentora. A Leiliane, ela fala sobre isso, né? Eu fiz, ela fala, mas ó, ela não faz muito assim o presencial e eu tô aqui me colocando à disposição, entende? Então, Aham. assim, é cara de pau mesmo, sabe? É Sim, ter o não, ter ah, consciência que o não a gente já tem e ir atrás do sim. E sim, com isso, muitas portas foram abertas depois desse congresso. Por sim. quê? A Juntos Educação Parental me procurou e hoje eu faço parte da equipe, né? É uma equipe de São Uhum. Paulo que tem mais de 20 profissionais, cada um atuando numa área. Eu abri o Instituto REPIN, que é um instituto nacional, Heróis da Proteção Infanto-Juvenil e de Mulheres. Eu estou Sim, sempre me conectando com pessoas que eu sei que vão fazer a diferença, que têm o mesmo propósito e que eu posso contribuir, que eu acho que esse é o segredo das relações, né? As duas partes ganham. Então, assim, eu posso contribuir com eles e eles podem também contribuir. E por muitos anos, Jade, eu fiquei muito presa na questão, assim, eu sou muito ética, eu sou muito, assim, eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim. sim, E eu sim. ficava assim, não, mas eu vou parecer interesseira. Ah, não, mas eu vou parecer, sabe? E às vezes não Sei. é. Isso é só uma Uhum. crença interna, Sim, uhum. entendeu? Sim, Porque de fato é uma causa importante e eu posso estar fazendo a diferença. E se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu já estou ganhando. exatamente. Eu costumo falar que depois da descoberta dessa causa, que eu chamo de manifesto, o resto tudo é marketing. E você fez algo que a maioria não fazem. Você abraçou a causa, mas você foi logo pensando em transformar ela em um negócio. Por mais que você não foi imediatamente para o método, mas você começou a dar vida nessa causa, vida material. E aí eu queria que você contasse também, que você já contou bastante, aí você foi na linha de raciocínio correta, e falar das relações, das oportunidades, mas você criou várias coisas palpáveis, desde música, que Sim, está em todas as mídias, sim, Spotify, sim. o É, livro, que o, eu estou vendo que está lá atrás. Então, me conta, em média, quantos produtos, porque você já falou também do instituto, né? Mas, em média, quantas coisas nasceram, quantos produtos, movimentos nasceram a partir do manifesto? então, a Kênia palestrante, lá atrás, deu um nó assim na minha cabeça, porque eu dizia assim, eu saí comprando todos os livros que existiam falando sobre educação e sexualidade infantil. Imagino. E uma das coisas que me inquietava era que assim, os livros são muito bons, mas era sempre com personagens, bichinhos, animaizinhos, não falava de forma explícita que poderia ser, né, dentro do ambiente de confiança da criança. Com essa criança próxima a mim, era exatamente isso. Essa criança ela já sabia se proteger dos estranhos, mas veio uma avó e abusou dela. E Uhum. aí o que que acontece? Eu queria colocar em algum produto algo que as crianças aprendessem a formas de autoproteção Sim, dentro desse ambiente de confiança. Então foi aí que surgiu a ideia do livro. sim, Chegar nesse contexto da história, né, de uma forma
cuidadosa, de uma forma lúdica, de uma forma que prendesse a atenção e que ensinasse, né? Foi muito complicado, porque eu estava acostumada a escrever para adultos, né? Então, Sim, assim, foi todo um trabalho com editora, com copy, e ele ficou assim. Primeiro veio a ideia dos livros que eu entrei como coordenadora, né? Que é o Serei sim, Mãe Agora, e um em paralelo. Que chama Proteja Crianças e Adolescentes, que é um guia prático, um manual prático para pais, cuidadores e educadores profissionais. Só que esse livro já era esses dois livros já eram para ter sido lançados, mas a editora acabou falindo. Uma outra editora abraçou esses dois livros, eles vão ser lançados ainda esse ano. Em sim, paralelo, veio o Instituto Rap, né, que eu estou com outras mulheres, cada uma dentro de uma temática, levando o Instituto para todos os lugares. Eu realizei um congresso aqui em Natal, né, que foi o primeiro congresso de proteção à infância, sim, trazendo, a gente trouxe 24 palestrantes, inclusive palestrante internacionalmente conhecido, né, sobre essa causa. A gente conseguiu capacitar muitos assistentes sociais, sim. conselheiros tutelares, psicólogos. Foi um produto bem bacana, né, um produto presencial. Além disso, eu tenho 16 e-books, todos dentro lá do meu site também, para comercializar. Aí nasceu o livro, O que está livro, aqui, que mostra esse aí. livro, todo ilustrado, né? Tem o Sim, prefácio da Mãe Fora da Caixa, da Thaís Vilarinho, que é uma referência, assim, que ela fala muito sobre maternidade e hoje ela atua mais como maternidade na adolescência, que é os sim. filhos dela, né, estão então, assim, o livro ele tem duas músicas. Eu fui para estúdio gravar, gente. Eu nunca me imaginei na vida cantando. Nunca. Fantasiada de Tia Quênia. Não. Não, eu nunca me imaginei cantando para criança, né? E como Ah, Tia Quênia. Então, assim, o livro nasceu a Tia Quênia, nasceu duas músicas, que é a Quatro Regras da Proteção e O Segredo do Bem. Aqui no livro tem o QR Code, né, que direciona para o meu site. Lá vocês encontram essas duas músicas. Tá aqui, ó. sim, E também aqui no final tem palavra da especialista. Lá dentro do meu site, você preenche um formulário e você recebe esse guia, que é um guia para pais, cuidadores e educadores. Então, assim, é um sim. material bem completo. Graças a Deus, a gente Bacana. está tendo uma resposta muito boa. As crianças estão Sim, amando, estão entendendo o conteúdo. Teu sobrinho, inclusive, sim, meu leu o sobrinho. livro, né? Nossa, é demais. Leu. E assim, o bacana das músicas é que elas fazem o fechamento do conteúdo do livro. E criança é isso, né? Elas Sim, precisam dessa ludicidade para aprender, para sim, fixar o conteúdo. E aí eu consegui enxergar que estavam, né, dentro desse contexto, muitas pessoas estavam chegando, assim, eu consegui ganhar essa visibilidade, sim, mas as pessoas estavam começando a me ver como ativista da causa, né? sim. E eu não estava conseguindo monetizar de fato. E aí o que que acontece com isso? Procurei a Jade, obviamente, né? Porque tudo, por mais que eu fosse uma outra mentoria, eu vinha, Jade, isso aqui faz sentido. E aí, de fato, né, assim, eu parei de usar educação sexual, emocional e prevenção ao abuso. Por quê? Porque é muito amplo, as pessoas já identificam como ai, vai vir aqui para falar de sexo e não é, entendeu? Então, Uhum. a gente chegou nesse título, né, de especialista em inteligência sexual, que é um título que chama a atenção, Sim, né, de quem tá lendo, e começamos a desenvolver o método, né, da sim, sim. mentoria, de fato, e aí foi quando Jade, assim, ela vem como uma luz. Né, gente, assim, ela em um encontro, tipo, parece que ela já conhece a minha alma, né? E aí veio o método. O que que você acha de cacto? Porque o cacto é assim. Eu fiz, cara, que fantástico, vamos fazer. E assim, cacto com K, Com não é K, com C. Eu já tinha feito o negócio todo com com C. C. Tipo, em um dia eu já tinha feito a página de venda, eu já tinha feito o roteiro, o negócio, eu não sentei a bunda ainda para gravar, que inclusive está marcado para a próxima semana. Vai sair agora Que o bom. método cacto protetor. Sim, Então, assim, são muitas nuances, né? Tipo, sim, eu de fato.
como eu sempre tava palestra, oficina como tia Kênia, vai pra lá, vem pra cá e faz isso, faz aquilo, o livro, né? Eu não conseguia sentar e Ah, executar essa questão do digital, que é onde a Jade sempre falou pra mim assim, Kênia, o digital, o digital, o digital. E eu sei, sim, gente. Tipo exatamente. assim, eu tenho plena convicção que é o caminho. Sim, Principalmente para quem tem o perfil como eu, que não quero ficar, né? Eu quero o perpétuo, bonitinho lá, vendendo sim, sozinho, sem eu ter que ficar, sim, né? Porque, sim, enfim, é marido embarcado, é casa, é filho, são as demandas profissionais também. E eu exato. gosto desse movimento da conexão Sim. pessoalmente, né? Então, Uhum. assim, ter esse produto como o método Cacto Protetor, que muito em breve vai estar sendo Sim, lançado, né? Vai ser, eu acho que o fechamento de tudo isso, né, Jade, com que a gente vem certeza. construindo até agora. Com certeza, porque não dá, Kênia, para você fazer uma escolha. Ah, Jade, eu fico só como a Kênia que está divulgando essa causa, ou eu largo a divulgação da causa e vou para ser mentora, infoprodutora. As duas coisas se completam e muitas pessoas primeiro vão para a parte do infoprodutora, mentora, que é o meu caso, né? Eu quero Sim, aprender com você essa parte de fazer essas conexões, porque olha só o nome do meu produto, Caverna, de tão caverna que eu pois sou. é, Depois eu isso. vou querer umas dicas, ou quem sabe até você ser convidada para ensinar as meninas como elas podem, na cidade delas, fazer essa conexão, e eu vou aproveitar e anotar e fazer também. Por mais que você monetize com as palestras, você tinha a opção de seguir como palestrante e, né, chegar a ganhar um bom cachê, só que você não vai Sim, ter tanta tranquilidade quanto você seguir como mentora, infoprodutora, e aí sim, o braço digital ele é maior. E agora, cada vez mais, o que me deixa muito feliz, porque quando eu vim para o digital, a gente não tinha a linguagem que tem hoje, que é a linguagem de negócio, onde você não uhum. precisa fazer seu lançamento se você não quiser, você não precisa nem vender se você não quiser, porque tem como você montar a sua equipe de vendas. Claro que é muito importante a mentora, a infoprodutora começar vendendo, mas tem essa chance de você viajar vendendo, dormir vendendo, fazer tudo vendendo, principalmente você que já tem muitos infoprodutores. Não, e o principal, fazendo com que a nossa mensagem chegue também sem fazer tanto esforço. Vou dar um exemplo. Eu faço parte da Juntos, como eu falei para vocês anteriormente. Semana passada, eu saí de Natal na segunda-feira. Cheguei em São Paulo na terça, porque foram mais de 15 horas, tipo, duas conexões, perdeu voo com conexão. Nanana. Cheguei, dei a palestra na terça-feira de noite. Na quarta-feira foi a mesma ladainha, duas conexões para poder. Eu cheguei quinta-feira em casa, gente, para dar Gera, uma palestra. gera um material maravilhoso, né, para o Instagram. Isso é Exatamente, bom. entende? E É detalhe, monetizado, mas é um desgaste muito grande, é um né? Então, desgaste. assim, Exatamente. isso, e se a gente consegue fazer isso, mas ter ali algo em movimento que não demande tanto esforço, é fantástico, né? A cereja do bolo, eu acho. Cereja do bolo, com certeza. E as palestras, elas geram material e esse material vai trabalhando para ti o ano inteiro. E aí você pode Sim, escolher, em um ano, quantas palestras eu vou fazer. Ah, vou fazer duas por mês, tá sim, bom, né? Então, vou escolher as duas melhores do ano, vou fazer porque já gera um material. E aí, de um lado, as palestras te dão cada vez mais autoridade, e do outro isso, lado, o método, os infoprodutos te dão cada vez mais caixa para o teu negócio, e esse negócio vai se ampliando, porque o céu é o isso limite do mesmo. negócio digital. Isso mesmo, é exatamente isso. Livro, as palestras, de fato, assim, isso traz muita autoridade. Porque, inclusive, uma das artimanhas, assim, eu não sou da área da educação, gente. Né? Eu não sou professora, não sou psicóloga. Muita gente me cobra isso, assim, faz. Mas você é psicóloga? Você dá aula onde? Eu digo, não, eu sou jornalista, mas eu sou educadora parental, né? Depois da maternidade, eu explico tudo isso. E Sim. aí, uma coisa que eu não contei. Eu já dei palestra 3 anos aqui na Expo Eduque, que é o segundo maior evento de educação do Brasil, que acontece aqui em Natal. Mas o primeiro ano, gente, sabe como é que foi? Eu não sabia nem que existia a Expo Eduque, porque só a galera da educação Que sabia. conhece, né, o evento. Uhum. Eu estava com o Lucas estava no hospital internado com pneumonia. Apareceu um anúncio para mim.
Expo Eduque, evento de educação, nanã, em Natal. Eu fiz Natal. Como assim, gente? Vai ter um evento em Natal de educação? Deixa eu ver aqui. Aí comecei a olhar, tipo, não tinha nada falando sobre educação sexual. Aí eu fiz, e prevenção, né? Eu fiz, rapaz, peraí, deixa eu ver quem é que tá organizando. Porque eu tive empresa de comunicação e eventos e eu conheço a galera que organiza os eventos aqui na cidade. Sim, Aí eu fiz, não achei nada de quem tava organizando. E passou. Tipo, perdi o time daquilo. Quando cheguei em casa, uma semana depois, apareceu de novo o anúncio. Aí quando eu cliquei nos stories, o CEO estava lá falando, né? Tipo, e aí, CEO do evento. Eu fiz, é ele. Fui no Instagram dele. uhum, E aí eu fui no Instagram dele. E aí mandei um direct. Oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Kenia Gralha. Eu sou especialista nisso. Eu trabalho na Juntos, que é a empresa de São Paulo. Deu uma mega valorizada no contexto todo, entendeu? sim. Vi que o seu evento não tem ninguém falando sobre isso. Nananana. E aí ele pegou e me mandou assim: então, a nossa programação já está fechada. Porque já estava bem em cima do evento. Sim, Aí eu fiz sem problemas, mas pelo menos agora você já me conhece, quem sabe para o próximo ano. E aí, de novo, gente, tipo assim, me testando. De novo, faltando 3 dias pro evento, ele me manda um direct e faz: me manda seu telefone, eu posso te ligar? Aí eu fiz: pode. Mandei o telefone e ele me ligou. Ele fez: oi, Kênia, tudo bom? Então. Queria falar com você é que surgiu uma oportunidade, né, de estar palestrando na Expo Eduque. Mas assim, não é um horário, né, tão bem colocado. Tipo, era no início do evento. O evento começava às 9, era 8h30 da manhã, né? Tipo, a galera ia chegando, é num palco menor, sim, nananã, e ele cheio de dedos, mas assim, tem a mesma visibilidade como palestrante, parará, parará, parará. Eu disse, deixa eu te falar, se fosse para palestrar na porta do evento, eu iria. antes de abrir, eu iria. Meu amor, eu vou, pode contar comigo. Gente, de novo, eu não tinha palestra pronta, eu não tinha nada, tipo, que era o público direcionado, né, da Sim, educação. E uhum. aí eu fiz, cara, eu vou. Lá fui eu preparar a palestra. Aí eu fiz, é um palco menor, vai ter o quê? Vai Eu lembro, não sei se ter foi 20 essa que você me pessoas? enviou, eu lembro que eu dei uma revisada em uma, não sei se foi a primeira, mas teve uma Foi, eu que acho. era essa novela aí, você falou, Jade, tem que olhar porque eu vou viajar, eu não sei se era do É, viajar ou era essa daí, eu sei que era muito rápido, que tinha que foi a revisar. primeira, foi a primeira, foi a primeira, essa de Ah, João tá. Pessoa. Mas essa, aí o que que aconteceu? Eu fiz, vou fazer umas lembrancinhas, né? Aí fiz, tipo, semente de girassol, que é o símbolo da causa, né? Da Sim. proteção. Uhum. É, fiz um saquinho com minha logomarca, com tudo bonitinho, né? Só que aí eu vou fazer 80. Por quê? Porque vai dar umas 20 pessoas lá na hora que eu estiver palestrando. E Sim, simplesmente eu vou, entrego para essas e durante o dia no evento eu vou vai entregando para distribuir. outras pessoas. Ok, Jade, fui, fiz a palestra. Tipo, faltou lembrança. Ou seja, lá naquele momento deu mais de 80 Mais de pessoas. 80. E aí o mais importante, que eu ia esquecendo de falar isso, que é sensacional isso. Eu lá palestrando, quando eu olho, tipo, no momento da palestra, eu olho pra cima, assim, tem é drone, né? Um Drone. drone passando em cima da minha cabeça. Aí eu fiz, caraca, estão filmando, Aham, né? Tipo, uhum. quando terminou a palestra, que eu falei ali com todo mundo, e bonitinho, não sei o quê, eu fui atrás da equipe de filmagem. Oi, tudo bom? Olha, vocês estão filmando aí, não sei o quê, nananã. Como é que eu pego essas imagens? Aí ele fez, eu disponibilizo para você. Aí eu fiz, não, mas eu não queria só as imagens, não. Quanto é que você me cobra para fazer um vídeo? A gente simulando aqui, eu vou dirigir vocês. Eu chegando no evento, eu pegando meu crachá. Eu já estava com crachá, a palestra já Aham. tinha acontecido, já tinha tudo, gente. Tudo Meu acontecido. Deus, que mulher E estratégica. aí.
E aí ele fez, eu te cobro tanto. Eu fiz, tá fechado, bora, bora. E aí ele só, tipo, de mim ele só tinha as imagens do No drone, drone. entendeu? Aham. E aí, minha filha, eu fui lá pro início, eu entrando no evento. Eu sou tão cagada que simplesmente a dona do evento, outra CEO, ela tava na porta do evento. E aí ela veio, tipo, me deu um abraço, tipo, como se eu estivesse chegando de verdade, ela estivesse ali me esperando, entendeu? Ó, já é uma aula aqui já, gente. Já é um real. Já é uma E aula. aí, gente, isso. E aí eu simplesmente fui lá, peguei o crachá, falei com ela, e não sei o que, nanana. Voltei lá no espaço que eu estava palestrando, chamei algumas pessoas, olha, tem como você ficar aqui conversando comigo? Como, tipo, eu já tinha, eu sabia que ela tinha assistido minha palestra, né? É, porque eu vou gravar agora, não sei o Para que, só simular e tudo. fictício mesmo, para simular. Claro, não sei o que, fiz imagens. Gente, o vídeo Foi. ficou uma coisa de louco. Tá no meu É um que Instagram, você depois tá vocês veem. de roupa verde-limão? Esse mesmo. É, eu até coloquei num carrossel que eu fiz. Achei tão incrível que Esse eu falei, mesmo. esse aqui vai pro meu É, carrossel. esse mesmo. E aí, Uhum. depois disso, tipo, foi um mês depois, eles me convidaram pro próximo ano para eu palestrar no palco principal. O palco principal, ele tem palestras, né, de pessoas nacionalmente conhecidas, que aí a pessoa palestra sozinha, né, para 3.000 pessoas. E Sim, eles têm palestra também que tem palestras simultâneas, que aí é com fone de ouvido, entendeu? E aí cada palestrante fica com 1.000 pessoas. sim. E eu palestrei no segundo ano para 1.000 pessoas. Segundo ano Então, também. assim, gente, é Nossa, cavar a oportunidade, acabar. Com entende? certeza. Sem É dúvida. cavar a oportunidade. Então, não adianta você ficar assim, ah, não, eu dei uma palestra agora que as pessoas venham atrás de mim. Não é isso. A gente tem que estar o tempo todo circulando, fazendo contato, Sim, colocando a cara, né, para realmente as pessoas, quem é visto é lembrado, né? sim. Então, tem que fazer a nossa parte. É um movimento constante, não para, porque a gente é o próprio marketing, né, do negócio. Uhum, A gente é o próprio marketing. Kênia, nossa, exatamente é isso. assim, está sendo uma aula para mim também. E uma honra essa coletiva. Eu sabia que ela seria tão especial quanto, né, está sendo. A gente já está quase finalizando. E assim, agora você já tem um método completo, projeto completo. Só falta mesmo continuar todo esse processo que você vem fazendo e continuar brilhando. E sabe o que eu queria aproveitar para te perguntar e já para deixar aqui, porque quem sabe esse vídeo aqui não vai até para uma página de vendas. O que que você fala para aquela pessoa que ainda não está em dúvida, né? Será que eu vou para a caverna? Será que eu não vou? Então, a caverna para mim, ela não só foi como é, porque eu já falei para você que eu vou estar na Caverna Vermelha o Sim, quanto antes, né? sim, Por quê? Porque eu acho que esse crescimento que você proporciona para suas alunas é muito incrível. Porque assim, é muito difícil hoje em dia, Jade, a gente ter uma mentora que realmente pega na mão, que ajuda a gente, sabe, assim, a caminhar junto, a se preocupar, tipo, eu vou crescer, mas eu quero trazer elas comigo. sim, E eu digo isso de coração aberto. Eu já fiz milhões de mentorias e eu nunca recebi isso. E isso é que te torna assim tão maravilhosa, assim, no meu ponto de vista, sim, sabe? sim, Porque você se coloca disponível para todo mundo, você acolhe, você tem uma visão e assim, é uma visão ampla para todos os nichos. Você consegue sim, captar a essência da pessoa num primeiro encontro. E isso é sim, muito difícil de você encontrar, né, em mentores. sim, Os mentores, hoje eu vejo assim que muitas mentorias é um negócio, né? Eles querem número. exato. E eu não vejo isso em você, Sim, né? O número ele é importante, é, mas você não se corrompe só pelo número. Você estuda, você se dedica, você está investindo no conhecimento o tempo todo e você traz isso para a gente de uma forma muito mastigada, de uma forma muito direta, sabe? prática. Sem Sim, embromação, prática. E isso é fantástico, né? Eu, sim, particularmente, assim, indico e já indiquei você várias vezes. sim, Para verdade. quem eu vejo assim que está perdida, eu digo, gente, é essa pessoa aqui que vai te ajudar.
Liga pra Jade, fala com a Jade, porque é ela, não tem outra pessoa. É ela. Verdade. E E eu vejo assim que o Caverna Vermelha, inclusive, é algo que eu vou subir as aulas para a plataforma próxima semana sim. e já quero estar Vermelha, dentro. você tem que estar, porque o Caverna Vermelha agora, ele é o meu próximo degrau, e é aquilo que eu falei, né? Eu não vou só, eu vou com as minhas É alunas, isso. vou com vocês, porque agora a gente vai transformar todo esse projeto incrível que você tem em um negócio, que é a mesma coisa que eu estou fazendo. O meu projeto também, eu sei o quanto já é incrível, e essa construção, ela não é só de parte técnica, assim como você também. Você não está transformando as pessoas só tecnicamente, mas é a sua Sim, causa, assim como também é a minha causa, né? Então, no dia que eu sim, uma pessoa me falar, Jade, você não é só um nicho, você é todos os nichos. E aí, toda aquela minha angústia que eu tinha pelo fato de eu não ser apaixonada por um, aí foi que eu entendi onde que estava o X da questão. Porque a minha raiz é negócio empresarial, né? Então foram mais de 10 anos. E aí eu queria entender como que eu poderia trazer essa essência, essa visão de negócio que eu tenho. E aí foi descobrindo que eu também tenho a visão da essência do posicionamento. E aí muitas pessoas sim. perguntam, né? Não, Já fiz curso de coach. Eu disse, gente, não fiz curso de coach. Na verdade, todos nós temos nossos dons, assim como o teu dom da comunicação é incrível. E o meu dom já é um dom mais da clareza, de eu ver ali a pessoa e eu olhar para o negócio dela e eu conseguir, como um jogo de xadrez, posicionar. sim, E isso é incrível, porque eu te completo, você me completa, a gente sai se completando, né? Esse movimento nosso feminino, e, assim, sem barreiras, né? Porque te conhecer pessoalmente foi incrível, foi maravilhoso. Eu já era apaixonada no online, aí depois que foi no presencial, e aí minha irmã se apaixonou, meu sobrinho, todo mundo. Para onde é que tu quer viajar ano que vem, Heitor? Natal. Quero para Vamos para Natal. que lindo. E aí, dessa vez eu vou levar ele para comer caranguejo. E dessa vez vai ter caranguejo. Eu falei para ele que vai ter caranguejo. Que Muito. bacana, mas é isso, assim, essa sua visão de águia, né, e esse seu coração, assim, de querer de fato fazer com que todas cresçamos juntas, Sim. é maravilhoso. Isso a gente não encontra em todos os lugares, Jade, infelizmente. É verdade. Desde o começo no digital, eu vi pessoas passando na minha frente e eu ficando um pouco, e eu fiz questão do meu movimento ser um pouco mais devagar, porque assim, para mim não faz sentido ser só por números. Pessoas vendendo qualquer coisa, prometendo coisas que não entregam. Para mim faz sentido sim a gente escalar. Nós vamos escalar, né? Como eu falei hoje numa mensagem que eu coloquei no grupo. 2026, a gente vai olhar para 2025 e vai sentir orgulho do que a gente vai construir no que estamos construindo. Mas não adianta você pensar em números, em escala, em viralizar, se você não tem ali a base pronta, o negócio É sólido, verdade. para você não se atropelar também. É verdade. E é muito diferente de um negócio físico, né? Porque, por exemplo, eu já tive empresa de comunicação, nota fiscal, entrada, saída, é total diferente. A venda é diferente do online. E assim, até isso você está se preocupando, né? Ai, não, Uhum. vamos, eu estou aprendendo, mas eu quero passar isso para elas de forma Exatamente. mais mastigada, de forma mais simples, de forma mais prática. E Sim. isso, assim, te dá um diferencial tremendo. É diferente e, ao mesmo tempo, é tudo que a gente precisa. Tipo assim, tem que Sim, ter equipe de vendas, tem que tirar nota fiscal, sim, mas é tudo diferente. Não é tem nada tudo igual. O diferente. contador é diferente, a secretária É, é diferente, e aí é esse diferente que eu estou desbravando, né? E eu me sinto muito honrada em estar desbravando para trazer vocês sim, comigo, com certeza. sim. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo seu tempo. Já vou te liberar, que eu sei que você está cheia de compromisso aí. Os Foi próximos ótimo estar aqui com você, fazer essa troca, né? Passar tudo isso dias foi para as incrível. outras meninas também, porque eu também tenho essa máxima, assim, sabe? De segurar na mão, de, ai, olha, faz isso, né? Tipo, que isso vai dar certo. Quando a gente transborda, né, na vida de outras pessoas, a energia, né, ela Sim, flui. é E verdade. isso volta pra gente. Eu acredito muito nisso. Sim, eu também acredito. Não, você é mulher de ação. Tipo assim,
Tocou faísca ali, já pegou fogo, e eu também sou assim, acho que por isso que a gente se dá tão bem. É Porque a verdade, gente não é é verdade. morna, né? Então tem muita gente que, e tal, não. Gente, é para fazer, vamos fazer. E o mais incrível, Kênia, parabéns, você fez com o recurso que você tinha, e você faz com o recurso que você tem, e você vai fazendo. E com Sim, certeza eu vou colocar uma aula, não sei se vai ser uma aula, vai ser um módulo, mas as guerreiras vão aprender como pegar essa causa do manifesto e colocar isso para jogo no sentido de palco em mesmo, prática. prática, É, isso. Vamos palestra, sim. TV e tudo. Obrigada, Isso. Kênia. Pois então, tá Viu? liberada, viu? Obrigada a você. Beijo grande no seu coração. E assim que eu fizer a edição, te dou o link para você colocar em onde você quiser. Tá bom, meu amor. Bom, também na edição vou Obrigada. colocar Instagram, ver se eu consigo colocar o QR Code lá, Tá. porque futuramente muitas pessoas vão assistir, certo? Sim, 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 sim. Amém. Então tá, fica com Deus. Beijo. Agora deixa eu te falar, parou de Ah, gravar? terminou. Não, pode. Não, mas Ah. eu vou editar. Pode falar. Terminou. Não, é porque eu tô te devendo um depoimento. Eu vou aproveitar essa estrutura aqui maravilhosa e vou Maravilhoso. fazer um depoimento Pronto. bacana agora, Tá que bom, dá deixa eu me arrumar tempo. aqui. Falou. Não, eu ia te mandar o vídeo Ah, bonitinho, tá. Sei que você ia fazer agora. Não. entendeu? Maravilhoso. Não, Por favor. certo? Pois Aí eu vou encerre com chave aproveitar, de faço ouro. aqui e te Pronto. mando. Tá Outra bom. coisa, vai gravar Hum. semana que vem. Vou gravar semana que vem. Já marquei Sim. aqui, vai ser Pronto. terça-feira. Aí depois, mas independente de gravação ou não, depois me chama para você vir para a Caverna Vermelha, porque eu coloquei lá explicando no grupo, mas para ti o preço vai ser diferente, mas é dentro da estrutura completa, tá bom? Tá, Eu coloquei só o beleza. padrão, tá? Um Tá beijo. bom, beijo. Tchau. Tchau.